Hoje vamos para a montagem da peça, tá? Vamos fazer as florzinhas e a montagem da peça. Já deixa eu adiantar aqui nesse comecinho já, que aqui você tem duas opções. Você tem a opção de, nessa última carreirinha aqui, que é a carreirinha de picô, você já ir emendando na florzinha, emendando na blusa e montando a blusa. Ou você fazer todas as florzinhas e na hora da montagem, você ir só puxando a última carreira e desmanchando, né? Então, assim, são dois trabalhos, desmanchar e fazer, mas também, ao mesmo tempo, é mais prático de fazer toda a montagem. E aí, como que você vai saber quantas florzinhas você vai precisar fazer para fazer essa montagem? Não tem uma conta precisa até você finalizar a blusa, você tem uma noção de quantas florzinhas mais ou menos você vai precisar. Eu vou te dar uma direção de quantas florzinhas eu vou usar aqui, e aí você vai ter uma noção, tá? E aí, se você de repente quiser copiar, por exemplo, se eu tiver feito 5 ou 6 florzinhas do tamanho médio, e você quiser repetir aí, e aí de repente você vai fazer a sua peça, e aí faltou uma florzinha, aí você faz mais uma flor. Mas, tanto essa como a blusa anterior, eu já fui emendando, tá? Eu já fui emendando porque eu sou ansiosa, eu quero ver a peça tomar forma. Então, eu fui fazendo e fui emendando. É chatinho porque pra onde você vai, você tem que arrastar. E assim, você emenda uma florzinha, parou a blusa, faz outra florzinha, emenda, faz outra. E você fazendo tudo de uma vez, essa vai ser a experiência que eu vou ter com essa blusa agora, por conta justamente da videoaula. Porque se eu fosse fazer uma florzinha e ir emendando, eu ia levar dias fazendo essa videoaula. Eu fazendo todas as florzinhas e usando essa estratégia de desmanchar e já vim emendando, eu ganho tempo com relação a vídeos, né? A ficar no celular gravando pra vocês. Então, aqui, ó, todas as minhas florzinhas prontas. Eu não sei se eu vou precisar de mais. Eu fiz a contagem baseada nessa daqui, de quantas florzinhas eu ia precisar. Então, estamos aqui com as florzinhas, tá? Nas minhas contas, eu preciso de uma de cada tamanho, que é a que eu vou fazer com vocês, uma de cada tamanho a mais. E é isso, aqui eu tenho a miudinha, eu tenho uma média, eu tenho uma maiorzinha, eu tenho uma um pouquinho maior. E aqui eu tenho vários tamanhos, que foram os tamanhos que eu usei aqui, tá bom? E agora eu vou fazer uma de cada uma com vocês e vou falar pra vocês quantas no total de cada tamanho eu fiz, tá bom? Então, bora simbora. Agulha na mão e vamos começar com as florzinhas. Vocês vão ver como é simples, tá? E aí, o que vai mandar é a pequenininha, são pontos baixos, aqui, ó, o miolinho é pontinho baixo e aqui ponto alto. A média, ponto alto e aqui ponto alto. A outra também pode ser chamada de média, é ponto alto no miolo e aqui ponto alto duplo. Não, aqui não é ponto alto duplo ainda não, é sim, é ponto alto duplo. Aí aqui é ponto alto triplo, aqui já é ponto alto quádruplo. E aqui no miolinho ponto alto duplo. Então é essa a diferença de tamanho de florzinhas que a gente vai ter. Colocando ponto baixo, ponto alto duplo, ponto alto triplo ou ponto alto quádruplo, tá bom? Vamos embora fazer as florzinhas aqui pra gente já fazer a montagem da peça toda com vocês. As minhas borboletinhas também estão aqui, né? Foi a primeira videoaula, as 3 borboletinhas estão aqui. E aí a gente vai aprender como que faz as florzinhas pra gente começar a montagem da peça, tá bom? Ó, gente, aqui, só pra dar mais uma explicação pra vocês, aqui eu tenho vários tamanhos, tá? Aqui eu tenho a miudinha, menorzinha, com 1, 2, 3, 4, 5 pétalas e o miolinho em pontos baixos. Aqui eu tenho uma com também 5 pétalas, 1, 2, 3, 4, perdão, com 6. Só que com o miolinho em pontos altos e as pétalas também em pontos altos. Aqui o miolinho em pontos altos e aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas com ponto altos duplos. E aqui eu tenho 7, 1, 2, 3, 4, não, aqui também é com 6, é a mesma coisa, essa daqui. Aqui eu tenho ela com ponto altos duplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho ela também com 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, gente, eu não sei onde foi que eu coloquei. Eu tenho ela com 7 pétalas, sendo com pontos altos duplos. Não vou perder meu tempo procurando. Então, aqui, como que você vai saber o tamanho? Não sei. Não, gente. É que assim, é que aqui não existe uma regra. Aqui não tem uma regra de como que a gente coloca essas florzinhas. Vai se adaptar ao tamanho que você quer. Então, assim, é interessante você ter uma outra blusa de algodão também, interessante que seja de algodão, pra você usar como referência. Põe a borboletinha ali centralizada e vai vendo o que é que fica melhor pra você. Se ali vai se encaixar a menorzinha, a maiorzinha. E é literalmente um quebra-cabeça muito simples, tá, gente? Vamos começar com a menorzinha. Cada argolinha dessa daqui, eu preciso de 3 pontos. Então, você conta, se eu quero uma peça com uma florzinha com 5 pétalas, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou contar 3, 6, 9, 12, 15. Então, eu preciso de 15 pontos altos. Eu preciso dela com 6 pétalazinhas. Então, conta de 3 em 3, 6 vezes 3, 18. Ah, não, eu quero com 7, com 21, tá? Então, assim, a conta é sempre de 3 em 3, no mínimo 15, porque são 5 pétalas. E aconselho a no máximo 7. Eu já fiz florzinha com 8, não gostei. Ficou embabadando, ficou esquisita. Não gostei com 8 pétalas, tá? Então, eu aconselho que no mínimo 5 pétalas, começando com 15 pontos aqui no anel mágico. E no máximo 21, pra ficar com 7 pétalas, tá bom?
Tá, vamos lá. Aqui eu vou fazer um anel mágico, tá bom? E aqui eu vou fazer um anel mágico, faço uma correntinha pra travar o meu ponto. E aqui esse primeiro ponto eu gosto de deixar ele bem folgadinho pra eu achar ele com facilidade na volta, senão ele fica bem apertadinho, somente o primeiro. E aqui, gente, eu vou fazer 15 pontos baixos, tá? Se eu tivesse fazendo, óbvio, a florzinha maior, seriam 15 pontos altos, porque agora eu tô fazendo essa florzinha aqui de 5 pétalas. Se você fosse fazer uma flor com 6 pétalas, aqui não seriam 15 pontos baixos, seriam 18, tá bom? Aqui eu vou fazer os meus 15 pra minha pétala de 5, pra minha flor de 5 pétalas e volto. Fiz aqui meus 15 pontinhos baixos, vou apertar aqui o meu anelzinho mágico, tá? E vou procurar aqui aquela minha primeira alcinha, ó, que ela fica bem justinha. Se eu não faço ela soltinha, eu tenho dificuldade de achar essa primeira. Entro aqui nas duas alcinhas do meu primeiro ponto baixo e já vou trazendo, gente, esse fiozinho aqui pra arremate, tá? Pra eu não ter que ter um arremate no começo e outro no final. Eu já vou arrematando esse. Aí, subo aqui com um baixíssimo, tá? E aí, faço uma correntinha. Aqui dentro do mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer 5 correntinhas. Pra todas as pétalas, independente do tamanho, 5 correntinhas. E já vou trazendo esse fio aqui pra dentro da minha correntinha, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, o fiozinho lá do anel mágico, tá aqui, eu já arrematando ele pra facilitar o meu trabalho. E aqui eu vou pular 2 pontos, eu fiz nesse, e vou pular 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Trago de novo esse fiozinho e faço o meu ponto baixo. Jogo esse fiozinho pra lá, que agora eu não vou precisar mais dele, e 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Essas correntinhas aqui não precisa caprichar nelas não, porque elas vão sumir, tá? As pétalas vão cobrir, as coisinhas da pétala vai cobrir elas. 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. E é isso, gente. No final, como eu tenho 15 aqui, eu vou ficar com 5 argolinhas, que são as minhas 5 pétalas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. E pula 1, 2, aqui 3. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, aqui é a minha quinta pétala. Aqui naquele pontinho baixo, a gente faz um baixíssimo. Ó. Agora, a gente pega esse fiozinho, traz pra cá, pra gente continuar arrematando ele. E aqui dentro dessa alcinha, sem correntinha, sem nada, a gente não dá diferença não. Pode ver aqui do ponto baixíssimo direto pra cá. E eu vou fazer 2 pontos baixos. Em todas as pétalas é a mesma coisa, tá? E aí, aqui, como eu vou fazer pontos altos, eu só vou levantar 3 correntinhas, que é mais ou menos a altura de um ponto alto, tá? Aqui, depois dos 2 pontos baixos, eu vou levantar 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura do ponto que eu vou fazer aqui. E vou fazer aqui 5 pontos altos, por 5 vezes. 5 pontos altos, 2, 3, 4 e 5. Todas as pétalas com 5 pontos altos, independente do tamanho dela, tá? Repito essas 3 correntinhas, 3, e repito meus 2 pontos baixos, tá? Não corta esse fio agora não, tá? Ele vai ser mais arrematado pra ficar seguro. Aí, aqui a mesma coisa, gente, 2 pontos baixos, subo as 3 correntinhas e repito isso em todas as pétalas. Aqui, 5 pontos altos, repito as 3 correntinhas e desço com as 3 correntinhas que eu comecei a pétala. E já passo pra próxima pétala fazendo 2 pontos baixos pra finalizar a pétala. Ó, 5, 1, 2, 3, 2 pontinhos baixos aqui dentro. E na próxima pétala, novamente, 2 pontos baixos e as 3 correntinhas, tá? E aqui eu sigo já com meus pontos altos. Tá bom, gente? Cheguei aqui na minha penúltima pétala, eu falei que não tirasse esse, não cortasse, tá? Porque eu tenho o arremate desse fiozinho do anel mágico, ele subindo pela correntinha, ele voltando pela correntinha que ele foi, e aqui eu vou completar esse arremate nessa penúltima pétala, que aqui eu sei que vai ficar 100% seguro, trazendo ele, meus 2 pontos baixos e cobrindo ele novamente, tá? Eu vou cobrir ele por esse ponto, por essa pétala e por essa também, pra completar meu arremate e eu ter certeza de que ele não volta, de que tá totalmente seguro, porque ele tá preso por 2 pétalas, tá bom? Terminei, agora eu já posso cortar ele pra ele não me atrapalhar, tá bom? E aí, aqui, gente, eu tenho 2 pontos que eu subi, né? Aí, aqui eu venho no primeiro, faço um baixíssimo, subo uma correntinha e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo, tá? Que a gente vai ter um ponto baixo aqui e um aqui. Os da ponta não vai ter ponto baixo mais. Aqui dentro dessa correntinha, eu preciso sempre de um número ímpar. Como aqui eu só tenho 3 correntinhas, eu vou fazer somente 3 pontos baixos aqui dentro. Nas próximas, todas serão 5, independente do tamanho, tá? Porque 7 fica muita. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. E aqui, em cima de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, tá?
em cima de cada pontinho alto, um pontinho baixo. Cheguei aqui na argolinha. Gente, se vocês quiserem ir contando, tá? É melhor. Se de repente acontecer de você chegar aqui nessa volta, você perceber que você não fez 5, você fez 4, ô filha, não desmancha não. Faz duplo aqui em cima, entendeu? Faz 2 juntos, contanto que aqui precisa ter 5. Aqui você precisa ter 5, porque senão na hora do picô vai ficar esquisito, tá? Esse picôzinho aqui, ó. Mas se chegou aqui, você viu que você não fez os 5 pontos altos aqui, não tem, quer dizer, tem problema, né? Porque vai dar diferença de uma pétala pra outra, mas é só prestar atenção na próxima pra não acontecer novamente. Mas eu não aconselho desmanchar, desmanchar não é legal. Então assim, você só faz mais 2 pra que entre esses 3 aqui da lateral e do outro lado, aqui eu preciso ter 5, tá? Em cima dos pontos baixos. Era só repetir aqui mais um caso eu não tivesse feito. E aí aqui, depois dos 5... ponto baixo em cima de cada ponto alto, a gente aqui faz os 3. Trazendo a pétala pra frente fica melhor porque não atrapalha. Desci aqui os meus 3 pontos baixos na correntinha, eu vou pular o meu primeiro ponto baixo, eu vou vir nesse segundo e no próximo. Só tem 2 pontos baixos. O primeiro e o último fica sem, tá? E volto novamente pra dentro dessa argolinha, dessa correntinha aqui, e faço meus 3 pontos baixos e em cima de cada pontinho alto, um ponto baixo. Essa sequência, gente, por todas as pétalas, tá? É só isso, sem segredo. Vocês vão ver como essa flor, ela é facinho. A blusa em geral, a borboleta também não é difícil. Ela é facinho de fazer. Fiz aqui as minhas 3, meus 3 pontos baixos. Venho aqui, pulo o primeiro, vou no segundo ponto baixo. E no próximo, e aí pulo aqui o outro e venho pra dentro da minha argolinha com meus 3 pontos baixos, tá, gente? Assim até o final e a gente se encontra lá no finalzinho. Aqui eu fiz até a minha última pétala, fiz meus 3 pontos baixos. Aí aqui a gente fica meio atrapalhado do que é ponto baixo, do que não é, mas a gente só se ligar de pular esse e vir aqui... Opa, eu quase saindo da câmera. Vi no próximo e aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. E o meu ponto baixo que eu comecei com correntinha, ele tá aqui, ó. Ele tá logo aqui. Aí aqui eu vou fazer um baixíssimo, tá? Aqui, gente, nessa pétalazinha, eu vou unir esse cantinho com esse no ponto do meio. Então, se eu tenho 3 aqui nessa lateral, o meu ponto do meio é o segundo, certo? Então, aqui, ó, fiz um baixíssimo aqui no meu ponto baixo, eu vou subir aqui seria a minha união, e aqui eu já preciso subir com meus pontos baixos, vocês vão entender, tá? Aqui, no caso, um ponto baixo. Aqui, nesse ponto baixo, em cima do meu ponto alto, eu vou começar o meu primeiro picô. Faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um picô. No próximo, um ponto baixo, mais um ponto baixo e novamente picô. Fecha o picô e, de novo, um ponto baixo sozinho e no próximo, o meu picôzinho, tá? Aí, aqui, eu cheguei exatamente nos meus 3, 1, 2, 3 pontos baixos que eu tenho. Então, o primeiro é meu ponto baixo, o segundo é o meu ponto do meio, que eu vou unir o primeiro, aqui o meu segundo, junto tudo com ponto baixíssimo, tá? E aqui é o meu próximo ponto baixo. Um ponto baixo, e aqui já é o meu próximo ponto baixo, que fica acima do meu pontinho alto, que eu vou começar o meu picô. A princípio, você vê a sua florzinha toda descanganhada, parecendo que não deu certo, mas ela tem que ficar assim pra ela poder ter espaço pra dar esse efeito aqui depois, tá? E aqui de novo, gente, 3 correntinhas, que é pra fazer o meu picô, um ponto baixo aéreo, e aqui um ponto baixo sozinho, um ponto baixo esse com picô, fecha ele aqui embaixo, um ponto baixo sozinho, e aqui o meu pontinho baixo com picô. Sempre serão 3 picôs, tá? Aqui um ponto baixo, aqui nesses 3 que eu tenho, o primeiro é um ponto baixo livre, o segundo é o da emenda, porque aqui eu tenho 3, 1, 2, no terceiro aqui eu junto com baixíssimo. Bora, gente. E aqui o meu próximo é um ponto baixo, livre, e aqui eu começo novamente o meu picô, gente, só isso, até o final, tá? E a flor basicamente acabou. Basicamente acabou. Se você já fosse montando a pétala, já era a vez de ir se aproximando lá da peça da blusa, pra gente ir fazendo a montagem. Mas eu vou mostrar pra vocês como faço todas as florzinhas e como a gente faz a montagem, que você aí escolhe se você vai fazendo e montando, ou você faz todas pra montar tudo de uma vez, tá bom? Chegando aqui no final, é só repetir a mesma coisa das outras duas, e aí eu volto com vocês. Aqui eu cheguei na minha última pétala, fiz aqui o meu picô, o meu ponto baixo, aqui eu vou entrar no meu terceiro, no meu segundo ponto baixo, e aqui eu vou contar aqui ó, 1, 2, aqui é o meu terceiro. Eu faço a união com o meu baixíssimo, tá bom? E aqui eu já corto o meu fio, tá? E vou unir. E aí, gente, eu aconselho... Deixa eu achar meu borrifador.
E aqui eu aconselho, se vocês forem fazer as pétalazinhas antes, vocês darem uma borrifadinha aqui, ó, pra fazer uma pequena blocagem, só pra ela ficar firminha. E vocês irem guardando, se vocês forem fazer assim, né, se vocês forem aplicando direto na peça, isso aqui só vai ser feito depois que a peça estiver toda pronta, blocar a peça inteira, tá bom? Mas é isso, agora eu vou fazer mais uma florzinha com vocês. Vou fazer essa, que é com ponto alto. Não, essa daqui é com ponto alto duplo, eu vou fazer uma com ponto alto, essa daqui, ó. Essa daqui, que é ponto alto na base, com uma, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. É a mesma coisa, vocês vão ver. Na terceira florzinha, vocês não vão mais aguentar ver eu fazer flor, porque vocês já vão entender como que é o esquema. Mas vamos lá, começar essa florzinha aqui com... Deixa eu secar aqui. Com a florzinha mesmo. Vamos lá, novamente, ponto alto. Essa eu não vou fazer com 5. Essa eu vou fazer com 6 pétalas, tá? Com 5 eu gosto de fazer só a pequenininha, que é pra eu encaixar numa partezinha do ombro, que na minha eu sempre precisei de uma pequenininha pra encaixar no ombro. Na montagem vocês vão ver. Deixo isso aqui um pouquinho mais frouxo. Ah, não, aqui não é ponto baixo, que é ponto alto. Eu faço 2 correntes, que não é ponto alto, tá? É só pra eu ter o amparo aqui das minhas carreiras. E agora sim, aí aqui agora eu vou fazer 18 pontos altos, tá bom? Aqui dentro, sem contar com as minhas correntinhas. Gente, aqui, pra eu também fugir do arremate, aqui eu tenho 17, tá? 17 pontos altos. Aqui no meu 18, eu não aperto muito esse anel mágico na minha última, porque eu vou precisar da metade da laçada. E aí, aqui, eu dei metade da minha laçada aqui dentro. Agora sim, eu puxo meu anel mágico, tá? E aí, que a minha próxima laçada, eu já vou levar esse fiozinho do arremate pra cima, tá? Fiz os meus 18. Essa correntinha que eu falei pra vocês que não era importante, era só pra eu ter estrutura aqui no meu fechamento, tá? Entro aqui na minha próxima alcinha, trago esse pontinho... Ô, gente, o gás uma hora dessa, meu Deus. Deixa eu pausar, vocês estão ouvindo? Óbvio que estão, né? Pronto, foi pra longe. Aí eu trago esse fiozinho do arremate pra frente, faço uma correntinha e dentro do mesmo lugar eu faço um pontinho baixo. E aqui eu vou fazer as minhas 5 correntinhas, trazendo já esse fiozinho do arremate pra fazê-los, tá? 2, 3, 4 e 5. E assim como a gente fez a primeira, a gente sempre vai pular 2, independente, traz o fiozinho pra cá, pra esse pontinho baixo. Opa! E leve ele pra lá. E aqui as 5. 3, 4, 5. Que independente da quantidade de pétalas e do tamanho das pétalas, sempre serão 5 correntinhas pra cada pétala, separado com 2 de base de separação, tá? Sempre. E é isso, gente, até o final, tá? Chegando aqui na minha última alcinha, dentro do meu ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Sem correntinha nenhuma, vou trazer esse fiozinho pra cá. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, 2 pontos baixos. E aqui, se eu quisesse uma pétala maior, eu faria ponto alto duplo, mas aqui eu vou seguir com ponto alto, tá? Então, se eu vou seguir com ponto alto, eu vou seguir com 3 correntinhas iniciais, tá bom? Olha aqui a mesma coisa que eu fiz na pétala anterior, gente. Só que essa daqui, essa flor, vai ficar com 6 pétalas. A outra pequenininha ficou com 5. E o miolinho era com pontos baixos, então ela vai ficar menor. Essa daqui vai ficar um pouquinho maior. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntinhas. E até o final isso, gente. Até o finalzinho, exatamente isso, tá? 2 pontos baixos. Na próxima também 2 pontos baixos. E é isso. Segue aqui com 3 pontos altos, com 3 correntinhas. E aqui a minha sequência de 3 pontos altos dentro da minha pétala até o final, tá bom? A única diferença dessa pra outra é que aqui não foi ponto baixo, foi ponto alto. E aqui eu vou ficar com 6 pétalas e não com 5. Chegando aqui na minha última pétalazinha, lembra de pegar esse fiozinho de arremate e trazer pra cá. E já ir arrematando ele no primeiro pontinho baixo dessa próxima pétala, tá? Um pontinho baixo e mais um ponto baixo. E segue pra terminar a pétala, tá? 3 correntinhas. E aqui é só continuar arrematando esse fiozinho aqui. Fiz aqui meus 2 pontos baixos dessa pétala, entro aqui no meu próximo pontinho baixo, um baixíssimo, uma correntinha e aqui dentro mais um ponto baixo. Faço aqui meus 3 pontos baixos. Gente, será que tá dando pra ouvir daqui uns cachorros latindo? Ai, credo! Eles estão um pouco distantes, mas eu acho que sai no áudio. Eu não vou ficar parando não, senão eu não consigo terminar isso hoje. Tá, fiz meus 5 pontos baixos aqui em cima dos meus 5 pontos altos. E desço novamente com 3 pontos baixos aqui do lado, tá? E aqui, pulo meu primeiro ponto baixo, venho no segundo. E aí aqui do lado eu faço mais 3 pontos baixos e sigo exatamente como foi na florzinha anterior, tá bom? Só seguir. Mais uma vez, cheguei aqui, ó, fiz meus 3 pontinhos baixos aqui dessa correntinha, pulo aqui o meu primeiro,
Aqui, ó, meu primeiro pontinho baixo, venho aqui no segundo e faço um pontinho baixo. E dentro desse outro que eu fiz no começo dessa carreira, faço um baixíssimo, tá? E aqui eu tenho 3, então eu vou correr com baixíssimo até o comecinho, 1. Aqui seria o do meio, e aqui no terceiro eu já vou fazendo meu ponto baixo. E aqui no próximo já é o meu picôzinho. E sigo, gente, exatamente a florzinha anterior. Um picôzinho, um ponto baixo sozinho. O próximo é um picô. Um ponto baixo sozinho. O próximo é um ponto baixo para o picô. E desço aqui um ponto baixo. Esse segundo aqui é a união. No segundo da outra pétala, faço a união com um baixíssimo. E subo aqui com um ponto baixo. E aqui o meu primeiro pontinho baixo do meu picô. E sigo exatamente assim em todas as pétalas, tá, gente? E aí, mais uma pétala fica pronta. E é só isso, pessoal. Opa, aqui é outro ponto baixo. E é só isso até o finalzinho dessa pétala. E todas as flores se repetem. É um trabalho repetitivo, você só precisa saber se você está na flor com a quantidade de pétalas e a quantidade de pontos altos que vai se repetir, para você fazer todas as pétalas iguaizinhas. Um aqui no segundo. E repito novamente. Aqui é um ponto baixo. E aqui o próximo ponto baixo é do meu picô. Eu vou fazer isso até o finalzinho e volto com a pétala, com a florzinha maior, pra fazer junto com vocês, tá? Terminei aqui mais uma florzinha. Corto o meu fio e puxo, tá bom, gente? Ó, dou a blocadinha que eu falei, pra dar esticadinha nela. E tá aqui pronta mais uma pétala. Vou fazer com vocês agora a florzinha maior. Essa florzinha, o miolo, eu fiz com pontos altos duplos, com 7 também, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também não, né? Que as outras estavam com 6. Essa daqui eu vou fazer com 7, com 21 pontos aqui no anel mágico, tá? E aqui embaixo eu vou fazer pontos altos duplos e aqui ponto alto triplo. Aqui, mais uma vez, eu faço meu anel mágico, tá? Como aqui eu vou fazer pontos altos duplos, eu vou subir 3. Vamos lá, 2 laçadas na agulha. E aqui eu vou fazer meus 21 pontos altos duplos, tá bom, gente? Pra quem não sabe, que eu acho pouco provável que alguém não saiba o que é ponto alto duplo, é isso, gente. 2 laçadas na agulha, laçou aqui, tiro 2 e tiro 2. Aqui eu vou fazer 21, tá? Aqui eu tenho meus 20 pontos altos. Aí aqui o meu 21, sem apertar o anel mágico. Eita, bexiga, que agora o cachorro começou a latir aqui do meu lado, na casa da vizinha. Olha, gente. Cachorro quase falando. Ai, caramba. Bora continuar assim mesmo. Eu não vou parar, não, que eu já parei tantas vezes por causa de cachorro. Aí daqui a pouco a vizinha começou a lavar a calçada. E aí ligaram a VAP. Aí passou o carro da coleta. E aí passou o carro da água. Olha, minha irmã, olha, não, é complicado, viu? Eu quero morar num castelo. Bora, sem choro. Aí aqui no meu 21, pra eu arrematar esse pontinho aqui, eu vou dar a laçada em 2 pontos, tá? Puxo o meu fio e trago ele pra cá pra eu ir subindo ele junto, tá? Aqui e aqui, pronto, acabou. Põe ele pra trás. Essa correntinha não me serve. Eu venho aqui na alcinha do meu primeiro ponto baixo. Meu primeiro ponto alto duplo, tá bom? Trago esse pra cá, faço uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. E vou seguir aqui do mesmo jeito. 2, 3, 4, 5. Levando junto o meu fiozinho de arremate, pulo 2 no terceiro. O meu ponto baixo, eu ainda trago esse fiozinho. E agora, trago ele pra lá e sigo sem ele. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, pulo 2 e venho no próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, gente. A diferença é que essa daqui, essa flor maior, eu vou ter 7 pétalas, tá? Com 21 de base. Voltei aqui com minhas 6 pétalas prontas. Eu estou na última, com minhas 5 correntinhas. Faço aqui o meu baixíssimo. Trago o meu fiozinho de arremate pra cá. E já começo com os meus 2 pontos baixos para iniciar a minha pétala. Aqui eu vou fazer ponto alto triplo, tá? Então, aqui eu vou fazer 4. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 4 para colocar aqui dentro 5 pontos baixos na volta, tá? 1, 2, 3. Dei a laçadinha na minha agulha. Para quem não sabe o que é ponto alto triplo, tira 2, tira 2, tira 2 e tira 2. 1, 2, 3. Tira 2, tira 2, tira 2 e tira 2. 1, 2, 3. A mesma coisa, gente. Aqui agora por 5 vezes. Não muda a quantidade, tá? Só prestar atenção para quantas laçadas você precisa pôr na agulha. Para todas as pétalas ficarem iguais, não confundir 3 laçadas com 2. Prestar atenção no tamanho da pétala que você tá fazendo para ele se repetir. 2, 3. Aqui, 1, 2, 3,
4 correntinhas e aqui o meu ponto baixo, meus 2 pontinhos baixos, igual a gente fez nas outras anteriores, tá? E não muda nada. Eu vou fazer aqui as minhas pétalas, 3, 4, 1, 2, 3, e é isso. Deixa eu fazer mais um ponto alto triplo aqui devagarzinho, vai que alguém não entendeu. 1, 2, 3. E aí aqui eu venho puxando de 2 em 2, tira 2, tira 2, tira 2 e tira 2. E é isso, gente. Até o finalzinho, lembrando de arrematar essa pontinha no penúltimo, na penúltima alcinha, e eu volto aqui na próxima carreira. Ó, gente, ela fica assim descanganhada, mas é assim mesmo, tá? Segue o baile. Confia que dá certo, confia no processo. Terminei aqui meus 2 pontinhos baixos. Aí aqui, novamente, mesma coisa, não muda nada, gente. De uma pétala, de uma florzinha pra outra, independente do tamanho, só muda a quantidade de pontos, o tipo de ponto alto que você vai fazer, tá? Aqui fiz meu primeiro ponto baixo. Aqui, a diferença é que são 5 pontos baixos, ao invés de 3, tá? A partir do ponto alto duplo, são 5. Até o ponto alto normal, são 3. Mas aqui agora são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Eita, bexiga, é cabaré, é a Maquita, é a VAP, agora é o ônibus, acabou de buzinar a perua escolar aqui. Gente do céu, eu quero um estúdio acústico, ou então um castelo. Quando eu acessar a riqueza desse mundo, eu vou montar um estúdio acústico pra mim, pra eu não ouvir som de nada. Cabaré da bexiga, bora. Segunda-feira, gente, segunda-feira, os meninos foi tudo pra escola, o povo tá caçando um assunto dentro de casa, filho, porque os meninos tocaram terror em casa, provavelmente, aí as mães que não trabalham fora tá fazendo o quê? Uma tá fazendo crochê, umas tá fazendo crochê, as outras tá fazendo faxina, gente, arrumando casa, arrumando o ribuliço dos meninos, é isso. Bora voltar pra florzinha, bora. E aí aqui fiz meus 5 pontos baixos e sigo novamente, aqui, gente, um ponto alto pra cada ponto alto triplo, do mesmo jeitinho, não muda a quantidade de pontos nunca. E aqui eu sigo com meus 5 pontos baixos de lateral, nunca mais que 5, tá? Mesmo que seja ponto alto triplo ou quádruplo. Traz essa pétalazinha pra cá que fica mais fácil. 1, 2, 3, 4 e 5. Traz ela de volta, pula o primeiro pontinho baixo, faz um ponto baixo, no próximo outro ponto baixo. E aqui eu subo novamente os meus 5 pontinhos baixos, tá bom, gente? Do mesmo jeitinho das anteriores, tá ok? Fiz aqui meus 5 pontos baixos na correntinha de 4 correntinhas, ou na alcinha de 4 correntinhas, faço aqui meu ponto baixo, venho em cima do meu ponto baixo da carreira anterior, faço um baixíssimo. Aqui depois do ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixíssimo, 2, no terceiro, né, como aqui é uma correntinha de 5, são 5 bloquinhos, eu já vou fazendo meus pontos baixos, 2, e aqui, ó, no ponto baixo que fica em cima do meu ponto alto duplo, tá? Eu vou começar os meus picô. Do mesmo jeito, gente. Não tem segredo nenhum. Aqui é só continuação. Só vou unir lá nos meus 5 pontos baixos que a gente não fez ainda. Meus 5 pontos baixos que a gente não fez ainda, pra mostrar pra vocês. Aqui o segundo ponto baixo com picô. Aí eu faço um ponto baixo sozinho e um ponto baixo com picô. 1, 2, 3. Aqui, um ponto baixo, um ponto baixo. E aqui eu tenho 3. Como são 5 pontos baixos, é 2 pra baixo, 2 pra cima. E o terceiro é a minha união. 1, 2, o terceiro aqui é a minha união. Tá bom? Então, aqui eu faço um ponto baixo, um ponto baixo. E o terceiro ponto baixo é o meu picô. Igual as outras pétalas, as outras flores. Tá bom, gente? Vocês percebem que não tem segredo, é só repetição. O que muda realmente é somente como que você vai fazer o tamanho das pétalas e o tamanho do miolinho, mas é a mesma coisa, não muda. Todas as florzinhas, elas são iguais com relação a como fazer. Um ponto baixo depois do meu picô, 2 pontos baixos, e o terceiro, sobrando 2 pontos baixos, é o meu meinho. 1, 2, aqui no terceiro, eu faço a união. E aqui, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Cadê? Peraí, eu acho que eu errei aqui. Pulei um ponto. Aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos. No terceiro ponto baixo, eu vou começar o meu picôzinho. Tá bom, gente? Eu vou terminar aqui, volto com a minha florzinha pronta. E é isso, pessoal. Sem segredinho, tá? Vou terminar aqui e volto. Terminei aqui minha última pétalazinha, fiz meus 2 pontos baixos. Vou entrar aqui no terceiro, 1, 2, terceiro aqui do meu baixíssimo que eu fiz.
E termino igualzinho eu terminei as outras. Ixi, enganchou aqui meu fio. Pronto. E corto o meu fiozinho aqui, gente. Prontinho. Esqueci de cortar aqui meu arremate. Dou uma blocada. Tá? E é isso. E aí, as florzinhas, aí é por conta e risco de vocês, entendeu? Quantas quantidades vai ser essa daqui. Na montagem, eu vou dar uma dica pra vocês de como que vocês podem fazer isso numa blusa de vocês mesmo, que já ajuda bastante, pra vocês terem uma direção de quantidade, tá? Mas assim, eu não consigo falar porque eu não sei qual material que vocês vão usar. Qualquer material que se vocês quiserem fazer essa blusa com barbante, dá certo, entendeu? Depende muito do material que vocês vão usar, pra vocês terem uma noção do tamanho da pétala, tá bom? E do corpo de cada um, né? Pra quem é que vai vestir, é um tamanho P, é um tamanho M, é um G, é um GG, dá pra fazer todos os tamanhos. E é isso, gente. Na edição, eu vou ver se eu já deixo essas florzinhas e a montagem num vídeo só, ou se eu vou precisar dividir pra terceira parte, que é a montagem, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu volto com a parte 3, não sei se nesse vídeo ou no próximo. Mas a próxima etapa agora é a montagem da blusa. Simbora, não sei se pro próximo vídeo ou continuar esse.